Galera, linguagem corporal no judaísmo e os seus efeitos mágicos, que é assim que a gente colocou nesse título. Galera, vamos começar a nossa aula. Linguagem corporal. Tá aí um assunto que ele é bastante judaico, mas não se fala tanto sobre ele. Não por falta de conhecimento, porque está cheio de judeus que sabem muito sobre a Torá, rabinos que, meu Deus do céu, sabem demais, mas nem sempre é um assunto que se dá tanto foco. Por mais que as pessoas saibam que é existente, mas não dão tanto foco, tá certo? Nesse assunto. Pessoal, a linguagem corporal é algo extremamente importante e com ela a gente pode fazer um trabalho incrível de percepção, técnica, física, sensorial, entendimento analítico sobre toda e qualquer pessoa, inclusive sobre nós mesmos, tá certo? Por exemplo, a gente sabe que o corpo humano, ele é a roupa da alma. O que significa que o corpo humano é a roupa da alma? Não significa só que ela reveste a alma e ela não vale nada. Ela só é a roupa e acabou. Às vezes a gente fala isso com dureza para que a pessoa foque na alma, foque no que ela vai elevar desse mundo. Se a pessoa ficar somente pensando que o corpo é muito importante e o corpo é quase igual à alma, então a pessoa vai investir no lugar errado. A partir do momento que ele entende que o corpo é somente uma roupa e tem alguma importância, né? Como por exemplo o ato da saúde, mas a saúde é o veículo para a alma, ele não pode entender o corpo dele como já o objetivo principal, então tá ótimo. Então realmente ele vai conseguir estar entendendo da forma judaica perfeita para ele poder ir para frente. O exemplo principal que a gente tem que falar aqui é o seguinte: tudo que está no corpo da pessoa, ele é a expressão de Hashem naquele corpo. Como ela anda, como ela fala, como ela se expressa, timbre de voz, enfim, todos os sinais do corpo são mensagens claras de Hashem. A gente sabe que tem níveis que a gente não pode ir, tá certo? Ainda mais numa aula em público, que tem que se tomar mais cuidado ainda. Então tem muita coisa que eu não posso falar, por mais que tudo que vocês vão ouvir aqui eu acredito que vai ser bem interessante para todos, mas não pode sair falando segredos da Torá assim. Então tem coisas que não dá para falar, tá bom? Pessoal, obrigado a Hashem, mais 160 pessoas ao vivo. Tá certo? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar para vocês. Existem dois tipos de movimento no corpo humano. Existe o movimento consciente e existe o movimento inconsciente. Ou seja, durante grande parte da nossa vida, a gente não aprende sobre como devemos nos movimentar. Logo, acaba sendo uma coisa intuitiva, totalmente natural. Então, se eu sou uma pessoa que me movo muito, tenho tiques, se eu sou uma pessoa que não me mexo, sou apática, se eu sou uma pessoa que ando rápido, ando devagar, se eu sou uma pessoa que olho no olho da pessoa toda hora, olho para baixo, para cima, independente se eu estou fazendo isso de forma consciente ou inconsciente, eu estou revelando muito do que faz parte do meu eu. A gente tem que saber como regra, antes de irmos para a prática nessa aula, e eu quero deixar bem claro para todos essa regra, de que uma coisa na vida é analisar racionalmente, uma coisa na vida é julgar bem. Quando alguém entra no meio de uma sala de espera do médico e tem uma maçã na mesa, e o cara entra, pega a maçã com cara feia e vai embora. A análise racional é que veio alguém e pegou uma maçã. Isso sim aconteceu. Julgar bem é que talvez essa maçã seja dele, não é roubada. Em outras palavras, o ato de racionalmente olhar as coisas não significa que aquilo é obrigatoriamente julgar mal, tá certo? Ou seja, são coisas separadas e que podem também ao mesmo tempo se unir. Então, quando a gente quer analisar uma pessoa, quando a gente precisa de um sócio, de um amigo, saber se a gente pode confiar nele, se a gente é um empresário, se a gente é chefe de alguma coisa, se a gente quer uma pessoa para trabalhar como empregada doméstica em casa, se a gente quer conhecer o nosso chefe para saber se vale a pena trabalhar para ele, nós temos o direito de analisar racionalmente. Isso não é julgar mal, isso é tentar entender algo que nem a pessoa que está na sua frente às vezes sabe. Vou dar um exemplo. Tem certas coisas que demonstram que a pessoa é um pouco falsa. Isso é uma análise racional. Você pode julgar bem e dizer, bom, pode ser que não é por causa disso, pode ser que ele tem um tique, pode ser que ele tem alguma coisa que eu não avaliei bem. Logo, você analisou racionalmente, mas também julgou bem.
O teu direito é de se advertir, não de acreditar completamente. O que eu quero dizer? Essa é uma lei muito importante até de quando alguém fala mal de outra pessoa. Se eu, Elial, chego para alguém e falo, olha, toma cuidado, eu vi aquele cara 3 vezes roubando. A pessoa, qual que é o certo quando ela escuta isso? Ela fala, bom, pode ser que é verdade, mas também pode ser que o Elial viu errado. Então eu não vou me aproximar muito daquela pessoa, que pode ser que ela roube, mas também pode ser que não está certa essa informação. O que eu quero dizer? Você tem direito de suspeitar de ser verdade, mas você não tem o direito de acreditar de forma clara, a não ser que você veja com teus olhos, tenha todas as provas do mundo. Ainda assim que seja verdade, você tem que julgar bem. Pessoal, espero que isso esteja bem claro, porque isso é muito importante como pré-condição para a gente poder estudar linguagem corporal. Tá bom? Vamos aí para uma coisa que também é outra importante para a gente falar. Tem movimentos que a gente de propósito quer mostrar para a pessoa. Então, se eu estou conversando com alguém e estou irritado, eu de propósito quero mostrar para a pessoa que eu estou irritado. Não é mesmo? Então, às vezes a gente quer mostrar de propósito. Às vezes dá para perceber que aquela pessoa não gostaria de demonstrar aquilo, mas ainda assim está demonstrando. Então você vê que é de uma forma mais... não é descabida, não é uma forma exacerbada, exagerada. É de uma forma meio dura, frustrada, de alguém que está envergonhado não querendo mostrar aquilo. Fica até mais fácil de perceber e também fica mais fácil de perceber que aquela pessoa sabe do seu defeito. Por isso que ela está travada, né? Por exemplo, a expectativa e a frustração dentro da humanidade, que isso eu falo muito nas minhas aulas no meu canal de psicologia dentro da Torá, a pessoa ela vem cheia de expectativas e ele já espera frustrações. E pelo fato de muitas vezes ele já ter se frustrado muito na vida, ele começa agora aos novos desafios, ele chega aos novos desafios já frustrado. Exemplo, em entrevista de emprego, normalmente a pessoa acha que já vai se dar mal. Prova, ele acha que ele se deu mal mesmo quando ele se deu bem. Ou no mesmo caso da prova, ele gosta de falar para os amigos que se deu mal só pelo medo do destino, né? Ou Deus, como quiser chamar a pessoa que está pensando errado, que Deus ou destino, ou sei lá o que, vai castigar ele por ter dito que ele se deu bem. Isso é famoso em colégio, faculdade. Então você gosta de mentir um pouquinho, dizer que se deu meio mal, você também não quer inveja, orgulho, mas é uma mistura de sentimentos, principalmente a frustração. O que é interessante dessa questão do frustração, pessoal, da frustração? É interessante que eles são criados através de dogmas que a sociedade impõe. Então, muitas vezes, você não está sendo realista nem com você mesmo, e ao se demonstrar, ao se movimentar, ao mexer, falar, mexer cabeça, você está sendo um robô, um artista, um ator, né? Então, a tal ponto que o ator no filme, ele tenta ser mais real do que a própria realidade. Toda mulher, antes de ter uma gravidez, quando ela vê em novela das 8 ou filme uma mulher parindo, tendo um parto, você fala, meu Deus, é a pior coisa do mundo, a pessoa está morrendo mesmo. E a pessoa, quando passa pela experiência, fala, pô, foi a metade do que eu vi, não foi também desse jeito não. Né? Então, o ator, ele sabe que a vida está tão falsa, que no filme, para a coisa poder te prender ou poder saciar o teu prazer emocional de entender algo, de analisar, ele exagera a verdade. Né? Então, sempre antes da pessoa morrer, ele fala uma frase mais bonita do mundo. Óbvio que é filme, mas eles também querem demonstrar que isso acontece no dia a dia. Infelizmente, não acontece. Uma parte das vezes a pessoa não fala a frase que ela queria, muitas vezes ela queria contar uma coisa no teu tempo, porque existem muitas contas que não são somente a parte fantasiosa da vida. Né? Então, quando uma pessoa não quer mostrar algo, tem 2 novas categorias. Se ele não quer mostrar, através da linguagem corporal, algo em específico, ou ele é uma pessoa que domina completamente a sua fala e sua ação e consegue enganar, o que é muito difícil, ou essa pessoa acha que está enganando e está ficando mais ridículo ainda, porque está mais claro de perceber ela. Pessoal, nunca esquecendo da regra de julgar bem. Então, vou falar um caso. Questão do pensamento, fala e ação. O pensamento, a fala e a ação são as 3 expressões da alma. São as 3 formas únicas da alma poder se expressar. Tudo que você passa pela sua mente é um pensamento, tudo que passa pela sua boca é uma fala, tudo que parte de uma materialização da fala e do pensamento é uma ação. Então você não consegue fugir desses 3 pilares da alma. Quando uma pessoa
tem uma fala boa, por exemplo, ele é um advogado, ele é um orador, ele é um professor de nome, ele sabe falar bem. Ainda assim, pode ser que ele não controle o pensamento. Tem pessoas que são bons atores, ainda que não são bons na fala, porque tem ator que ele é melhor em como ele se joga, ainda mais comediante, né? O comediante, o bobão, né? Aquela coisa do... Tem o besterol, que chama besterol americano, que normalmente é aquele tipo de filme que é tudo bobão, tudo é fazer careta. Às vezes a pessoa não é boa em falar, a pessoa não é boa nem em pensar, não é boa em memorizar a fala, mas ele consegue se expressar de uma forma tão específica, tão clara, que isso entra na tua mente como surpresa, isso entra na tua mente como novidade, entra na tua mente como conclusão de uma análise que você tem sobre a tua própria vida, do tipo, uau, olha esse cara fazendo isso, é assim mesmo que eu faço em casa. E aí ele dá uma gargalhada. Mas quanto mais longe do pensamento a pessoa está, menos ela domina a si mesma. No pensamento é onde a gente domina tudo. O pensamento é o maquinário de tudo. Então, concluindo essa parte da aula, o que eu quero dizer é que se a pessoa domina o seu pensamento por completo, então, obviamente, ele está dominando as ramificações dele, que são, por conseguinte, a fala e a ação. Essa pessoa pode ser uma pessoa de sucesso, como essa pessoa pode ser muito perigosa. Berta, pode focar a câmera, por favor, que saiu de foco? Ou seja, se a pessoa usar isso por mal, ele vai ser aquele cara mentiroso, aquele cara que vai tentar usar até para psicopatia. Ele não tem empatia com a sociedade, mas ele usa de propósito as coisas para poder fazer mal, para enganar. Ele é um advogado de má índole, tem os de bom índole, tem de má índole. Ou seja, ele vai usar por mal. E aí estamos fritos, porque realmente já vai dar problema. Pessoal, aproveitando quem está ao vivo, somente quem está ao vivo, fala amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Tá certo? Então, quem tem um pensamento forte, ele domina o resto. Quem tem uma fala forte, mas um pensamento ruim, normalmente ele é mentiroso. Porque ele domina a fala muito bem, mas ele não consegue acompanhar com o pensamento. Ou, em outras palavras, o que ele fala é vazio. Porque ele não acompanha do pensamento. A fala dele é um recipiente. Agora, a bênção que entra no recipiente é o pensamento. Se você tem um recipiente vazio, você tem palavras vazias. São as pessoas que enganam, são as pessoas que falam qualquer coisa para vender. Não, você vai gostar, não é barato. Se você achar um mais caro, é impossível. Eu sou o cara mais barato do mercado. Se achar, eu devolve. Aí no dia seguinte, você acha o mais caro, o mais barato, fala que quero devolver, ele vai fingir que nem te conhece. Então, a pessoa que ela é boa de fala, mas não tem estrutura de pensamento, ele costuma ser mentiroso, é manipulador, costuma às vezes ser o advogado de má índole, tá certo? A pessoa que consegue agir de forma boa, ele maneja tudo como ele age, mas ele não é bom de fala nem de pensamento, é o pior que tem, porque realmente é o que mais vai tentar enganar. O pensamento é o mais poderoso e a ação, ele é o menos espiritual. Por outro lado, somente através da ação você pode conseguir espiritualizar o que é a matéria. Tá certo? Isso é uma aula que a gente fala sobre um pouco das letras, sobre a questão das letras e um pouco dos números. Não sei se eu já dei aula de numerologia, acho que não, no canal, que explica isso, tá bom? Pode ser uma das próximas aulas. Vamos começar, galera. Vamos começar agora com a próxima parte do shiur. Quais são as coisas que, por serem espelhadas na sociedade, fazem com que as pessoas ajam como robô? Você tem dogmas, você tem a moda, você tem a pressão social, você tem o preconceito. Esses 4 conceitos, eles destroem às vezes uma sociedade, tá certo? O modo de um brasileiro expressar que está com raiva é diferente de um árabe, diferente de um persa, diferente de um europeu, diferente de um africano, diferente de um índio. São formas completamente diferentes de se mostrar. Só que às vezes, a gente tem aquela sensação que a gente nasceu no lugar errado. Quantas pessoas vêm me falar, Elial, às vezes eu me sinto um cara de época, de 1500, às vezes eu me sinto um cara meio utopista que gosta de pensar logo por mim eu morava na lua. Outro cara fala, por mim eu sou assim. As pessoas são diferentes. Só que como elas vivem numa sociedade padrão, então eles tentam se padronizar. E isso é um problema. Se o cara mexeu a mão um pouco assim, ele é homossexual, e aí ele já sofre algum preconceito. Se ele cruzou a perna desse jeito, é homossexual. Se a mulher fez assim, ele é meio macho. São preconceitos,
né? A pessoa pode movimentar a mão para cima e para baixo, isso é hétero. A pessoa pode não movimentar nada e ser homossexual. Então as pessoas partem de pré-conceitos, ou seja, conceitos que não são formados, não são evidências, são pré-conceitos e lançam isso na sociedade de uma forma brutal. E aí a pessoa fica toda hora travada. Eu não posso desmunhecar, eu não posso dobrar a perna daquele jeito, eu não posso mexer o dedo assim, que se eu fizer assim eu sou mal, se eu fizer assim eu sou metido. E aí a pessoa começa a ficar desesperada. Essa frustração de não poder ser ele mesmo, normalmente se autolança no sonho. Por isso que a aula que eu dei aqui no canal, no meu canal, que são as 2 aulas que eu dei sobre o sonho, elas são bem interessantes porque elas mostram pra gente o quanto a pessoa ela precisa liberar em algum momento do dia o que ele se frustra durante o resto do dia que ele está acordado, e é no sono. Então o cara sua, o cara tem sonhos pesadelos, ele é sonâmbulo, ele fica agitado, enfim. É impressionante. Tem gente que se move, mexe tanto dormindo que ele tinha que alongar antes de dormir. Porque a hora mesmo de se mexer, se movimentar é dormindo. Tá certo? Então, o cara, se ele faz um movimento A, ele é gay, se ele faz um movimento B, porque ele é preguiçoso, se ele faz um movimento C, ele é mentiroso, metido e por aí vai. Pessoal, a gente tem que primeiro se desligar de dogmas, de se expressar, porque a forma de se expressar, a Torá diz pra gente o que a gente pode e o que a gente não pode. Dentro do que a gente pode, a gente não tem que se privar mais. Porque a Torá já falou pode, a Hashem disse para você pode. Quem criou o tabuleiro, o jogo da vida, falou para você pode. Então você não tem que botar regras, carga onde não precisa. Tá certo? Com tudo isso, com tudo que existe preconceito, às vezes conceito formado, com tudo isso que existe em dogmas, pressões sociais e tudo mais, com tudo isso existem regras da linguagem corporal. A gente não pode fugir das regras. É uma ciência. E quando a ciência estuda a linguagem corporal, não só é interessante, porque bate muito com Midrashim, com partes do Zohar e partes de outros tipos de Midrashim que existem sobre a forma da pessoa se mostrar, se movimentar. Não só isso, como também, quando a ciência estuda o corpo humano, ele está estudando a coisa mais espiritual que existe na face da Terra. Tirando Deus, óbvio, que é o quê? O corpo humano, porque o corpo humano é a expressão da alma. Ele está estudando a alma. A questão das microexpressões faciais, que não é o que a gente vai falar hoje, que a gente vai falar mais de linguagem corporal como um todo, que não tem como fugir. Quando a ciência entende, quando a pessoa mente, ele sempre faz de um jeito, vira uma regra da ciência igual como 2 e 2 são 4. Tem chance de você errar? Tem. Por isso que a gente tem que julgar bem. E mesmo que realmente o cara mentiu, julgar bem que ele teve uma má educação, o cara está desesperado, ele mentiu. Você está entendendo? Tem que saber jogar e balancear as coisas dentro da nossa análise para a gente sempre julgar bem e manter o amor ao próximo. Tá certo, pessoal? Que não saia dessa aula análises duras e frias, da qual a gente vai acabar partindo para qualquer tipo de sentimento contrário ao amor gratuito. Ok? Vamos lá. Vamos para a primeira pesquisa que eu quero falar para vocês, claro, mundial. O consenso que existe científico hoje em dia, de acordo com a maior parte das pesquisas que eu li para vocês antes da aula, é o seguinte: 93% do que a pessoa passa para você, de informação, do que você sente, do que você interpreta dela, é pela linguagem corporal. 93% do que você entende, subentende, conclui, interpreta, acha, é por linguagem corporal. Os outros 7% é o que a pessoa fala e o timbre de voz da pessoa. Ou a entonação da pessoa, independente do timbre de voz. Porque quando você se acostuma com o tom de voz com o timbre de voz de uma pessoa, aí não importa mais isso. O que importa é a entonação e o que ela fala. Quando você não conhece a pessoa, então importa timbre de voz, que é uma coisa que às vezes mexe. Tem ainda a entonação e também tem o que ela mesma fala. Isso é só 7%. É um consenso que existe para a maioria dos cientistas quando estudam linguagem corporal. Tá certo? E aí vamos lá. A gente já começa a entender o porquê que a Torá é perfeita. A Torá é perfeita porque ela diz que a pessoa tem que se vestir sempre de forma mehubedet, honrosa, honrada, bonita para aquela geração. Hoje em dia o normal não é usar túnica, é turbante no Ocidente. Então você usa um terno e uma camisa, ou uma camisa social, uma camisa polo. Você não precisa ser todo mundo igual, mas você se veste bonito. Você se veste bem para Hashem. Você está sempre cheiroso, você está sempre com uma roupa bonita. Por quê? Porque importa o que os outros pensam. Esse pensamento mundial, fofo, mas totalmente errado, que
Dane-se o que os outros pensam, seja feliz e blá blá blá, e cheio de revoluções filosóficas, estão totalmente erradas. Estão descabidas de um cérebro que criou esse raciocínio. Porque quando você quer ganhar a confiança de alguém, mostrar que você é uma pessoa normal, você não pode chegar fedido, com uma roupa rasgada, todo errado, todo estranhão, após um dia de bebida com cheiro de cachaça e achar que o cara é obrigado a te julgar bem, porque quem não te julgar bem, ele é perverso. O mundo não é assim. O mundo tem regras, né? Não adianta pular pela janela, cair no chão e falar, pô, Deus, vacilo. Podia ter feito um milagre revelado. O mundo tem uma regra. Ele tem uma forma, existe uma providência divina. Por isso, toda vez que você vai entrar numa entrevista de emprego, numa conversa conclusiva de negócio, quando você quer entrar numa empresa, quando você é o dono do negócio, não importa, você precisa olhar essas coisas. Porque a gente adora fazer discurso, escrever o que a gente vai falar, ser sutil com os verbos que a gente usa, com os adjetivos que a gente põe numa conversa. Esquece dos 93% que é a linguagem corporal. Tá certo? Então, a gente começa pela coisa mais simples que existe. Vamos para a prática da prática da prática a partir de agora. Aperto de mão. O aperto de mão, ele é o início de uma relação. Tá certo? Ele é o início de uma relação. Berta, depois você pode focar aqui? Caramba, eu aqui sempre enchendo o saco da minha esposa, mas é porque, não sei porque nas últimas aulas, algumas coisas estão melhores do que as outras vezes, mas toda hora desfoca. Berta, você poderia depois dar uma focada aqui na tela? Depois eu vou acabar apanhando hoje, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, aperto de mão. O aperto de mão, ele é básico, porque na maior parte esmagadora das culturas mundiais, as pessoas, ficou bom agora, as pessoas estendem a mão para se falar, né? Ou as pessoas fazem carinho uma na outra, os índios têm uma coisa, alguns aborígenes da Austrália também tem isso, alguns indígenas de outros locais, tribos da África, tem modos diferentes com a mão. Mas o aperto de mão é o mais clássico, tanto no Ocidente como também bastante no Oriente. Não o Japão, Ásia, mas também alguns países árabes. O aperto de mão, pessoal, ele é uma demonstração de verdade. A mão mostrada para a pessoa, ele é um sentimento de confiança e dizer, pode confiar em mim. É tão verdade isso que o mundo escolheu que quando uma pessoa vira política, ou quando uma pessoa entra no exército, ele tem que botar a mão em cima da Constituição do seu país e falar, eu me comprometo, eu juro que vou servir essa nação. Por que é a mão? Olha, fala que ele está olhando a mão. Porque a palma da mão, espiritualmente, tem as linhas da mão. Da onde tudo que Deus decreta para você no mundo espiritual aparece nas linhas da mão. Por isso que a linha da mão muda a cada noite depois que você dorme, tem algum detalhe a mais ou a menos na mão. Não nas linhas principais, nas linhas menores. E isso faz com que a mão demonstre que ela esteja ligada à verdade, ao conceito de verdade, confie em mim. Esse movimento aqui que eu estou fazendo de levantar as mãos é utilizado normalmente para você mostrar que está certo. Quando você abre as mãos e fala alguma coisa, sem parecer estranho, né? Mas quando você tenta fazer alguma coisa com a mão aberta, dá uma ideia de não tem como eu estar mentindo. Porque numa pessoa quando está mentindo, ele segura as mãos, ele prende a mão, ele esconde ela. Ele trava a mão, ele bota em algum lugar, ele segura uma caneta, ele ocupa tudo que ele pode porque ele está envergonhado, com medo, frustrado, primeira vez que ele vai dar uma aula em público, sei lá. Mas a mão aparecendo é uma demonstração de clareza. É ou não é interessante, pessoal? A maior forma mundial de se relacionar é apertando mão com mão. Começou só verdade com verdade, hein? Não vão mentir um outro por outro aqui. Óbvio. Berta, aproveitando que você está aqui na porta, aperta de novo. Eu acho que eu vou acabar desistindo depois de ficar te chamando, para não ficar também te atrapalhando. Pessoal, e é o seguinte, a partir do momento que você entende essa questão de aperto de mão, você vê que isso está ligado quando uma pessoa vai virar político, exército, enfim, mas a gente sabe que isso não funciona muito, né? Hoje em dia na política mundial botou a mãozinha ali, o cara tá rindo por dentro. Mas de forma geral, ele também vai acabar caindo em expressões corporais e faciais o tempo todo também. O aperto de mão, ele tem que ser uma coisa muito sutil. Sutil não mão leve. Existem alguns tipos de aperto de mão. Existe o aperto de mão que a pessoa aperta já arrancando, como se fosse assim, ele dá uma apertadinha no começo e tira.
como se ele tivesse com medo de você. Ele aperta assim, opa, você deve ter alguma doença aí, né? Então aperta. Isso é horrível. Porque quando você aperta, que é o famoso aperto de mão, rabo de peixe, que é o rabinho de peixe que está balançando, você tenta pegar e não consegue. Quando você pega a mão da pessoa assim, na pontinha e tira, parece que está com nojo da pessoa, não passa confiança, demonstra instabilidade, um cara estranho. Então, isso não vai te ajudar em nenhum tipo de conversa que seja importante na tua vida. Muito pelo contrário, vai te atrapalhar. Obrigado, Hashem, aí pelos 190 pessoas ao vivo, Baruch Hashem. Tá certo? O outro tipo de aperto de mão é quando você aperta a mão muito forte. Apertar a mão muito forte antigamente era visto como uau, que demais, que homem macho, que mulher forte. Não é verdade. Aperto de mão forte demais mostra que você não tem noção. É o famoso sem noção. Esse cara aí sem noção, vai quebrar minha mão. Pô, o cara é mongoloide, o cara é maluco, começa, né, a ficar nervoso. Ou seja, não passa confiança nenhuma tentando quebrar a mão do cara. Muito pelo contrário. Quando você aperta a mão de alguém muito forte, dá a ideia de que você vai sufocar a pessoa, que você vai ficar enchendo o saco dele, que você não vai sair da sala dele, que você vai ficar lá até ele fechar negócio, até ele aceitar o que você quer dizer. Fica uma ideia de sufoco. Né? Uma ideia de, meu Deus, esse cara vai me encher o saco. Às vezes a pessoa não pensa nisso, mas ele vai sentir. Tudo que eu estou falando nessa aula hoje, mesmo que a pessoa não saiba das regras, ele está sentindo isso. Tanto a pessoa que faz o errado, ele passa a ideia errada mesmo sem saber, e a pessoa vai perceber que você fez errado, mesmo que ele não esteja concluindo isso. Tá bom? E aí, galera, é o seguinte... O outro aperto de mão é o aperto que é mole demais. Parece que você virou uma geleia, né? Parece que você agora é um pudim, né? Aquela ideia de que o cara é a marmolenga do mundo, não vai trabalhar nunca, o cara é vida boa. É aquela mão que você aperta, parece uma massa de bolo. Você fala, pô, cadê o osso do cara? Parece que eu apertei uma massa de pão, pô, enquanto tá crua. Então dá aquela ideia de falta de confiança, de que o cara parece que o cara é lerdo, dá a impressão que o cara tem vitamina C lá embaixo, vitamina D lá embaixo, ferro lá embaixo, colesterol alto. Dá a ideia de uma pessoa que ele não está bem, que ele não é bom para mim. Isso também não é bom. Então como eu aperto a mão, Elial? Você aperta a mão de acordo com a pessoa principal que vai apertar a tua mão. Se você é o dono da empresa que está, ou dono de qualquer coisa, que você que vai aceitar o negócio, então você escolhe como você quer apertar a mão. E a pessoa, se ela for inteligente, ela vai apertar a mão igual a você. Se você for a pessoa que quer o emprego, ou seja, tem alguém que na hierarquia está acima de você na conversa. Você teve a chance, vamos exagerar, você teve a chance de ter 1 minuto para conversar com o presidente do país. Então você é o que vai pedir, né? Não é o que vai dar. Então, nessa hora, você aperta a mão como o presidente apertar. Se o presidente apertar macio, você vai junto com ele. Se ele apresentar muito forte, junto com ele. Tem aquele apertado de mão que o cara parece super-herói, né? Vai destruir tua mão. Então você faz o máximo de esforço também para apertar forte. Quando você imita o apertar de mão da pessoa que você quer a confiança ou que você precisa estruturar a tua vida junto com ela, isso passa muita confiança. Porque, pessoal... A humanidade, ele procura amigos que normalmente sejam parecidos com ele em tudo. Que falem parecido, que normalmente são da mesma classe social. É a realidade. É a realidade. É triste, mas é a realidade. Normalmente uma pessoa milionária, ele quer ser amigo só de milionário, ele acha que não tem nada a ver ser amigo de uma pessoa pobre. Óbvio que se a pessoa for humilde, como é o certo pela Torá, ele não vai se importar. Estou falando como é que é o mundo na base, como é que é o instinto animal do ser humano, tá, pessoal? Eu não estou dizendo como você tem que fazer na sua vida, muito pelo contrário. Eu estou falando que isso é errado, mas é como a alma animal age dentro do ser humano. Você, na hora de escolher um amigo, sem você pensar, você pensa em classe social, você pensa, infelizmente, nos lugares mais preconceituosos, em classe também racial. Você pensa em como ele fala, em como ele come, do que ele gosta. Ou seja, são as coisas que vão costurando, casando entre você e a pessoa, que fazem de você e ele um amigo, de você e ele um chefe do outro, de você e ele o cara que quer te dar um aumento porque ele acha que você é bom. Então, o ato de você demonstrar amizade para a pessoa, o que você está junto com ela, junto no movimento do corpo, é muito bom. Aí você pode me fazer uma pergunta, que talvez aí alguma das 190 pessoas estejam pensando, que é a seguinte: Elial, isso não é falta de emuná, de fé judaica? Isso não é falta de entendimento que quem manda é a providência divina? Quem perguntou isso, cola cavado. Parabéns, que é uma boa pergunta. A resposta é verdade.
Quem manda na parada é Deus. Quem manda nisso aqui é Hashem. Quem é o deboche, o chefão da parada toda é Hashem. Porém, isso não significa que você não pode fazer o teu esforço. Porque o teu esforço, em conjunto com o teu trabalho espiritual, é em conjunto o que vai remeter a você, espelhar sobre você uma resposta de Hashem. Em outras palavras, quando Hashem, sabemos que é Ele que te deu o corpo humano, quando você usa ele bem, na verdade você está usando um veículo de santidade que Deus te deu. Então não é que você está querendo sair pela tangente como se fosse, Deus vai me dar uma coisa, mas eu vou fazer o meu esforço e vou conseguir o que eu quiser. Não é isso. Não é isso. É o seguinte, Deus me deu um corpo especificamente assim, justo porque é algo sagrado, é algo que tem muito sentido. Deus fez o homem à imagem dele. Deus fez o homem à imagem dele. Né? Então, a partir do momento que a Hashem faz isso, ele está querendo te dizer, use esse veículo com as sabedorias que eu coloquei nele. Fé judaica não é a pessoa deixar de utilizar a sabedoria e falar, e aí Deus, me dá logo, pô. Tô a fim que você me dê. Isso não é sabedoria. Sabedoria é utilizar o que Hashem te deu de bom, usar a sabedoria técnica de Torá e Mitzvot que Hashem te deu, e aí também você rezar, que é o principal, e você fazer as mitzvot, que é mais importante ainda do que todo o resto, e vamos embora. Então, quando você faz um esforço ligado à linguagem corporal, isso não é falta de fé judaica. Isso é entender o veículo que Deus te deu para você utilizar. É entender a ferramenta, é usá-la direito. Se um chefe te dá uma Ferrari para você usar no trabalho, e você vai empurrando a Ferrari, porque você não sabe dirigir, fica indo lá atrás empurrando, o que o cara vai te falar? Pô, esse cara não precisa de uma Ferrari, é melhor empurrar uma bicicleta que é mais leve, ele não sabe andar. Se Deus ele te dá algo grandioso e você não utiliza, isso também é uma forma de desprezo. Concordam comigo ou não? Podem pensar diferente, também não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa é a visão judaica. Você entender o que Hashem te deu é uma demonstração de humildade e também de autocancelamento para Hashem. Então vamos continuar? O aperto de mão perfeito, como terminamos, é parecido com a pessoa. Se você, no caso, na hierarquia está acima, porque você é o dono do trabalho, porque você recebeu uma visita em casa, então você escolhe o aperto de mão, e a pessoa vai atrás, porque você está comandando aquela situação. Tá? A ideia não é você ser prepotente, mas você está comandando, está direcionando a situação. Vocês podem perceber que presidentes do mundo inteiro, o presidente mais poderoso, normalmente é ele que bota a mão em cima do outro. Ou seja, eles vão numa direção, bom pessoal, só tem duas mãos para ensinar, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa é a mão que vem para cá, e essa é a mão que vem para cá. Essa mão aqui que estou balançando agora, a direita, é a principal. Então, o cara que é o chefão, é o presidente dos Estados Unidos se encontrando com o presidente da Índia. Então, o presidente dos Estados Unidos é mais poderoso, então eles já marcam antes do encontro, é uma besteira, né? Mas eles fazem isso, que o presidente, ele bota a mão por cima e faz assim, ó. Ou seja, eu estou comandando. Outra atitude de mostrar comando, ou quando alguém está diminuindo o teu trabalho numa empresa, uma forma de você ganhar moral é quando você aperta a mão assim da pessoa, mesmo que ele seja o chefe. Porque você está sentindo que não está sendo bem visado na empresa, ninguém está nem aí para você. Então você faz assim e dá 1 ou 2 tapas no ombro da pessoa. Isso também demonstra muito poder. Tanto que um dos casos que ficou mais engraçado, que foi inclusive ficou um teatro que aconteceu em Israel, é quando você tinha o primeiro-ministro Ehud Barak, que ele queria entregar grande parte de Israel para o Arafat, que era o líder da organização terrorista do Fatah, que até hoje existe, e depois de muitos anos eles voltaram a entrar em conversações. Quando o primeiro-ministro israelense foi apertar a mão dele, não só que ele fez questão, para quem quiser assistir esse vídeo, botar a mão por cima, como ele fez questão de bater nas costas e fazer, entra na minha casa, para eu dar o tchau para a câmera, para mostrar que eu sou poderoso. E na hora deu briga, e os dois começaram a um empurrar o outro para dentro da casa, porque, obviamente, os dois estudaram muito linguagem corporal, porque sabem que o mundo inteiro estava assistindo, na época que o Bill Clinton, nos Estados Unidos, estava ali como eu sou o bonzão fazendo a paz, e não fez nada, só atrapalhou. Ou seja, pessoal, você quer mostrar um pouco de mais força, então é você botar a mão direita você por cima, tapas você, para mostrar que está comandando. Vamos lá, que tem muita coisa para falar. Pessoas que têm movimento muito rápido do corpo, os olhos muito rápido. Normalmente são pessoas instáveis e às vezes a gente tem que tomar cuidado, sempre julgando bem. São pessoas que às vezes são falsas e são pessoas também que são inseguras, além de instáveis, tá? Porque existe a pessoa estável, segura.
e existe a pessoa instável e também insegura. Então, pessoas que estão toda hora fazendo assim com o olho, mexendo, falando com você, mas assim, como se você não estou querendo enfrentar você. Pode ser que ele tenha vergonha e tal, mas isso acabou acarretando em ser uma pessoa insegura e instável. E às vezes falsa, não sempre, tá bom? Então, a pessoa tem que ter um mínimo de, que a gente chama de equilíbrio. Quando você quer conversar com alguém, principalmente negócio, tal, que vai conhecer alguém da tua vida, teu marido, tua mulher, o futuro pessoa da tua vida, ele tem que ter um mínimo de equilíbrio. Se for uma pessoa toda assim, então tem alguma coisa errada ali, tem alguma coisa ali rodando errado dentro dele, que está causando muita insegurança, instabilidade, principalmente para trabalho, não é bom. Então a pessoa que é muito não é bom. A não ser que você vai trabalhar com ele de uma forma que ele não tenha grandes responsabilidades. Ele vai entregar uma coisa de um lugar para outro, não coisas, por exemplo, como fazer uma decisão ou tal, porque pode ser perigoso. Tá? Pessoas que falam de forma tranquila, pessoas que movem a mão, às vezes, ou movimento a mão de uma forma mais articulada, né? Eu quero dar um exemplo. A pessoa fica assim, o cara parece que ele tá, do nada ele vai começar a dançar, parece que do nada vai abrir um clipe, vai apagar a luz e ele vai começar a fazer um show do Michael Jackson. Esse cara é meio estranho. De novo, pessoal, julgando bem, mas eu estou analisando tecnicamente. Essa pessoa você tem que ficar, tem alguma coisa aqui meio errada. Parece que o cara do nada tem alguém se balançando dentro dele. Isso mostra também muita instabilidade. A pessoa que fala com uma tranquilidade, com segurança, se movimenta de uma forma um pouco mais articulada, isso passa mais segurança para a pessoa, tá bom? Óbvio que isso depende de cultura. O israelense, ele gesticula muito. O israelense, ele fala com as mãos, mas é articulado. Ele está fazendo assim, ó, como eu estou fazendo com as mãos. Ele não faz, parece que do nada tem um assalto, joga pro chão. Ele não faz assim. São gesticulações que ele faz articuladas. E aí, quando a gesticulação é articulada, isso não é uma demonstração de uma pessoa insegura, estável ou problemática. Pode ser de alguém, muito pelo contrário, estável e uma pessoa super propícia para você confiar, tá bom? Pessoas que falam tranquilas, com o corpo se balançando o menos possível e mãos se mexendo de forma mais articulada, tá bom? Pessoas que olham muito no olho a primeiro contato. Você acabou de conhecer o cara, ou você acabou de conhecer uma amiga. Quer dizer, uma amiga não é tua amiga, né? Primeira vez. Você acabou de conhecer a pessoa. E ele fica assim, ó. Parece que ele, sei lá, cheirou cocaína umas 5 horas seguintes e agora ele tá assim, vidradão em você. E você fica, caramba, o que eu fiz, né? Esse cara vai me comer com os olhos. A pessoa que fica vidrando o olho demais tem algumas possibilidades. Ou ele, infelizmente, é ingênuo demais, fazendo ele não ter noção. Às vezes acontece que pessoas muito boazinhas, muito ingênuas, que não têm maldade, eles não têm muita noção das coisas. Então eles ficam assim. Tipo, você começa a ficar sentindo sufocado com o olhar da pessoa. Você está com 3 amigos e está aquele pum. Começa a esquentar a tua cara, né? Parece que o sol está apontado para você. Então fica uma coisa muito pesada. Não é para a gente ser assim. A gente tem que olhar normal, olhar às vezes para as mãos quando está falando, olhar no olho da pessoa, mas sem um foco tão vidrado. Ou seja, eu não estou lançando todo o meu eu para você. Eu não estou querendo que você psicologicamente carregue todo o meu eu. Esse é o motivo. Porque é como se eu estivesse pedindo para você me carregar no colo, quando você não pode. Esse é o problema. Agora, se eu olho normal, faço olhares doces, de vez em quando olho para o meu copo e pego. Então eu estou mostrando assim, ó, fique à vontade. Tá bom? Ou a pessoa é muito prepotente, sempre julgando bem. A pessoa que fica olhando muito na tua cara, ainda mais pelo jeito dele, você vai perceber logo sem ingenuidade ou prepotência, pode ser o cara mitidão, o cara que fica, e aí, malandro? Aí o quê? Fala. É aquele cara que fica como se fosse esnobando, tá desdenhando de você. Então ele gosta de olhar na cara, como se fosse dane-se você. Tá olhando o quê, rapaz? Eu sou mais eu. Esse é o tipo de pessoa que você não tem que ter nenhum tipo de contato, porque com grande facilidade ele tem mais índoles. Tá bom, pessoal? Outras coisas. Pessoas que quando estão conversando numa mesa, jogam o cotovelo e o corpo para frente. Mãos assim, ó. São típicos de demonstração de muita prepotência. Porque se eu estou conversando com alguém que está diante de mim, ainda mais quando eu não estou na minha casa. Mesmo que eu esteja na minha casa, não é bonito você se jogar. Porque dá a entender que eu estou muito tranquilo no meu espaço e você, ó, fique mesmo aí todo durinho mesmo, porque você é só a visita. Então não é muito justo e também não é muito amigável. Então, quando você quer a confiança de alguém,
você está numa mesa, você não bota o cotovelo em cima. Engraçado que isso até é lei de como comer, que o mundo coloca, tá? Não é nenhuma lei judaica, mas não joga os cotovelos, não lança os ombros para frente, porque isso dá uma ideia muito forte de que você está pouco se lixando para a pessoa que está na sua frente, tá certo? Então, o ideal é assim, no máximo o antebraço em cima e gesticulações curtas, para demonstrar que você não é o dono do local, ainda mais quando você é visita, ou quando você está numa entrevista de emprego. Tipo assim, ó, eu estou aqui humildemente, tá bom? Eu estou aqui no seu lugar, eu estou aqui na sua casa. Se o cara vai na casa do 8 e começa, blá, blá, daqui a pouco derruba um copo, um quadro, ninguém gosta disso, infelizmente. Óbvio que a gente tem que ser tzadik, julgar bem e ser humilde. Estou falando da realidade mundial, não do que deveria ser feito. Mas o mundo é assim e você não vai ganhar a confiança do cara, ou da mulher, ou da pessoa que precisa, tá bom? Outra coisa é o seguinte, pessoas que olham para baixo demais do nada, principalmente se eles movimentam o queixo para baixo. Isso normalmente está ligado à vergonha, não obrigatoriamente nada demais, medo, frustração, dificilmente é mentira. Mentira a gente vai falar daqui a pouco, descobrir quando uma pessoa está mentindo. Mas quando a pessoa ela fica toda hora assim, eu queria muito, ainda mais quando ele mexe os dedos, é como se ele não soubesse em qual lugar o dedo tinha que ficar. Essa é mais ou menos a analogia que a gente fala. A pessoa está assim, você fala, caraca, ele não sabe nem onde os dedos dele tinham que ficar. Ou seja, ele está escondendo os dedos dos próprios dedos. O cara está com medo, está nervoso. E óbvio que se você está na hierarquia acima, ou você é o dono do negócio, ou você é o anfitrião, releva porque é normal a pessoa estar com medo. Olhar para baixo pode ser medo e frustração. Se a pessoa olha muito normal para você, com o rosto tênue e normal, mas do nada, num assunto específico olha para baixo, é ali onde está a fraqueza dele. Tá? Então você entende ele melhor. Inclusive alguém quando quer ajudar um amigo, onde está a fraqueza dele? Normalmente quando naquele ponto ele olha para baixo. E sabe que a pessoa não fica percebendo muito. A pessoa que está linguisticamente se demonstrando, ele não está percebendo o que ele está mostrando de certo ou errado. Por isso fica mais fácil ainda de perceber. Tá bom? Pessoal, pessoa que muda de face do nada, muda de expressão e olha normalmente para o lado esquerdo. Que para vocês está parecendo que é o direito, né? Imagino. Mas quando a pessoa olha para o lado esquerdo, do nada, ou só os olhos com o lado esquerdo, ou ele está desconfiado ou normalmente ele está mentindo. Pessoal, lembrando de julgar bem, mas podendo também ter o direito de analisar um outro ser humano. Tá bom? O cara vai ser o chofer da tua esposa, vai ser o chofer do teu filho. Então você tem que tomar muito cuidado com quem é ele. Então você vê que nas horas que você falar, por exemplo, olha, eu quero que você pegue ele por favor na hora, eu tenho medo da questão de segurança. Aí, se a pessoa começar a olhar muito para o lado esquerdo ou mudar muito a face, tipo sobrancelha ou mexidas, normalmente a pessoa está demonstrando que ele não vai fazer isso ou ele vai estar já mentindo para você desde agora. Ou seja, olha, eu não vou fazer nada que você está falando, mas fala aí tudo que você acha que eu tenho que fazer. Depois não vou fazer nada. Tá bom? É igual um chefe que fala, por favor, não ficar mexendo no Facebook durante o trabalho, você vai ver um monte de gente que vai virar os olhos. Ele não vai conseguir ficar numa boa. O cara que está numa boa fica, opa, nada de Facebook, né? Beleza. Ou ele é um charlatão, que é aquele cara que já consegue dominar tanto com pensamento a ação, que ele é um ator, aí só nas microexpressões você vai descobrir ele, ou ele realmente está ali tão natural que, pô, esse cara não está mentindo para mim, tá bom? Formas de mentir existem várias, né? Desde que a pessoa é criança, isso é uma coisa de cultura geral, de estudo científico atual, que desde que a pessoa é criancinha, quando ele mente, ele tem mania de botar a mão na boca. Tá bom? Obrigado a Shema aí pelas quase 200 pessoas ao vivo. A pessoa tem, normalmente, uma mania de botar a mão na boca. Porque é da boca que ela está mentindo. Então ela quer tampar a boca como se fosse, não olhe para onde eu estou mentindo. Então a criança fica, ele faz caretas e bota a mão na boca. É a criança mentindo. Quando ela vai crescendo, ela vai querendo botar a mão na boca, mas ela vai começando a perceber que isso não pode, inconscientemente, porque ela não sabe da regra, é tudo inconsciente, então ela passa a mão no cabelo. Principalmente mulher. Mulher, quando está mentindo, naquele ponto específico, ela faz isso aqui, ó. Olha, eu não sei muito o que você está falando. Então ela sai do foco, porque alguém quando mente, ele não tem coragem de encarar. Por isso que tem essa coisa de olhar para o lado esquerdo, fugir o olhar. A pessoa quando mente, ela tem dificuldade de encarar. Porque o olho é uma coisa muito verdadeira, é a porta da alma, é a janela da alma. Então a alma é uma coisa muito verdadeira, não tem como você negar uma verdade absoluta. Então para eu negar, eu preciso tirar o foco dos olhos, tá certo? Pro lado direito também pode ser mentira, mas nem sempre, é mais pro lado esquerdo. E aí quando a pessoa, tinha que lembrar aqui certinho do ponto que eu estava falando, que
Quando a criança mente, ela quer botar a mão na boca, depois ela vai pro cabelo, depois ela começa a coçar, fingir que vai coçar, e ela sempre tenta levar a mão à boca. Quando um adulto já é muito bom, ele pode ser que faça movimentos rápidos com a mão, como se ele quisesse levar até a boca, ao rosto, mas ele, no final das contas, não vai levar a boca porque ele sabe que isso é errado. Berta, dá uma olhada aqui que parece que interrompeu o vídeo. Tá bom? Pessoal do YouTube, deixa eu dar uma olhadinha muito rápida aqui se interrompeu mesmo ou vai voltar. Tá bom? Shalom, shalom, galera. Então, acabei pegando aqui uma pessoa que falou, Leandro, quando se fala e mexe no nariz. Mexer e falar no nariz, normalmente é uma boa possibilidade da pessoa estar mentindo também. Né? A pessoa ficar mexendo no nariz. Porque o nariz, ele é uma parte do rosto que ela mais está para frente. E quando você quer mentir, você quer tampar, como se fosse se proteger do que está aparecendo para a pessoa. Berta! Vê se acabou o vídeo, por favor, porque parece que deu algum problema aqui no vídeo. Tá certo, pessoal? O nariz também é uma boa possibilidade de você conseguir entender isso. Como é que tá? Calma. Vê se tá normal, por favor, porque aqui tá mostrando que interrompeu. Para saber se eu não tô falando sozinho. Não. Agora? Voltou. Deu algum problema. Tá bom. Não, Deu algum problema. Porque de 90 foi para 70, normalmente quando eu consegue supor. Pessoal, voltamos, galera. Mas tá todo mundo falando aqui normal. Tá bom. Então tá continuando, né? Bom, pessoal, tá ótimo, galera. Vamos lá. Vamos que vamos. Galera, vamos lá que a gente vai falar os últimos detalhes antes da gente acabar a nossa aula. O Leandro, né, que perguntou da questão de mexer o nariz. Isso também pode ser questão da mentira. E aí, na verdade, Leandro, até obrigado você, porque a gente vai tocar num ponto que tem muito a ver com o que a gente vai falar agora. Obrigado aí, Leandro, quem tá falando, Helson, quem tá falando que tá bom quem tá falando aí que tá bom no YouTube, tá bom? É o seguinte, invadir o espaço privado da pessoa, tem a ver com o nariz, que mostra muito quando uma pessoa está mentindo para você. Vou explicar para você. Quando você quer saber se uma pessoa está mentindo, então você tem que saber que o espaço, até energético mesmo, espiritual, que a pessoa tem de tranquilidade, é mais ou menos meio metro, 1 metro em volta da pessoa. É como se quando a pessoa está em pé, você fizesse um círculo em volta da pessoa e ali ele está seguro. Quando você sabe que uma pessoa mentiu, tá? Por exemplo, eu trabalho com jovens, na Yeshiva e na Midrashá. Infelizmente, às vezes a gente já sabe que uma pessoa está usando drogas dentro da instituição. Exemplo. E você quer resolver aquela questão. Você sabe que a câmera pegou, não tem o que fazer, ele usou droga. Você só quer que ele assuma logo. Então a melhor forma de você fazer isso é você invadir o espaço de privacidade da pessoa. Essa é a melhor forma. Tá bom, feito. Berta! Pessoal, vou apanhar hoje. Hoje é o dia de apanhar, do dia de dormir no sofá. Pera, tá dizendo que tá interrompido. Toda hora. Tá dizendo que o seu vídeo parou. Tá normal aí? Aqui não parou. Normal? Tá bom. Pessoal, depois eu vou apanhar da minha esposa, vou já botar um protetor de boxe, porque eu vou apanhar muito hoje. Estou enchendo de saco hoje da minha esposa. Pessoal, é o seguinte, galera. E o pessoal ainda acha que eu tô brincando, tô falando sério. Tá nada, galera, tô brincando. Pessoal, é o seguinte. O que mesmo? Tá bom. Aí quando você quer invadir os espaços de privacidade da pessoa, o cara tá frito, ele vai se entregar. Né? Imagina que esse copo é uma pessoa, tá, pessoal? Eu sei que vocês vão precisar de muita criatividade para isso. Mas imagine que esse copo é alguém, tá bom? Aí você agora não fica falando muito de longe, dando muito espaço, porque você já sabe que ele roubou, Deus me livre, usou drogas na instituição, ou vendeu droga, fez uma coisa muito errada. Então você chega assim do nada e fala: olha só, cara, quero que você me fale a verdade. Agora, por favor. Ou seja, essa cena deve estar engraçada para quem está vendo. Mas pessoal, é o seguinte, a ideia é, você invade você invade o espaço de privacidade da pessoa e ele fica totalmente sem defesa. Eliane Barbosa, obrigado. Eliane, você pode dar uma olhada se no Facebook voltou? Eliane Barbosa, se puder escrever aqui, eu te agradeço muito, para saber se voltou ou parou para todo mundo lá, infelizmente. E aí, galera, o que acontece? O cara tá frito. Ele não tem como mentir, pessoal, ele vai ficar todo errado. Quando a pessoa tá muito segura de si, ele normalmente fica até assim. E aí, tá chegando perto de mim por quê, cara? Tô te falando que eu não roubei. Aí, ou esse cara realmente não roubou, ou ele é o cara, o charlatão, o que a maioria da esmagadora não consegue ser.
Porque invadir o espaço privado da pessoa é a maior artilharia de guerra para você descobrir se uma pessoa está mentindo para você. É botar a cara, né? Zoio no zoio. Como tem um pessoal que fala no Brasil, né? E aí, bro, olha para mim, tá olhando pro lado por quê? Ou seja, é olhar na cara e falar, e aí, cara, o que tá acontecendo contigo? Tá tudo bem? Não precisa ser também tanto, né? Mas é você chegar bem perto mesmo, tá bom? Essa coisa de você invadir o espaço privado da pessoa, ele também serve muito para você pegar informações sigilosas, né? Por exemplo, você é do FBI, você trabalha com informação sigilosa. Então é bom você utilizar isso que funciona, que é uma beleza. Tá certo? Vou falar outros detalhes rápidos para a gente poder terminar. Lembrando novamente uma coisa que eu falei no início, quero explicar melhor. Abrir a mão e botar para cima é ótimo utilizar quando você quer convencer que você está falando a verdade. Óbvio que você não vai usar isso quando você está mentindo, né? Porque não é proibido mentir. Mas quando você quer convencer a pessoa da verdade, você fala, olha, eu estou falando para você isso. Normalmente é a ideia de que minhas mãos estão limpas, né? É daqui que saiu também muito essa coisa. Eu não tenho a mão suja de sangue, que normalmente quando o cara é assassino, ou por causa dele alguém morreu, político sujo, você fala mão suja de sangue. Por que é a mão? Porque a mão é a identidade da pessoa. Não é à toa que hoje em dia digital é uma das principais formas de você descobrir alguém. Ele representa a originalidade da pessoa. Então mostrar a mão, ele é clássico para você realmente dizer que está falando a verdade. Cruzar braço. Se você vai para uma entrevista de emprego, não o faça. Porque cruzar braço mostra que você é inseguro, mostra que você está travado para a pessoa, mostra que você tem medo do que vai enfrentar, mostra que você não tem liderança, mostra que você não consegue distinguir o bem do mal de forma clara, tá bom? Quando você quer mostrar para a pessoa que você é confiante, você fica parecido com a pessoa. Se a pessoa está muito coluna ereta, parece que ele é um general, não fica óbvio, você não vai fazer igual o Charlie Chaplin, né? Você não vai agora fazer igual a ele, mas você faz parecido. Se o cara está todo coronel, você pode pelo menos ficar parecido com ele. Quando você fica corporalmente parecido com a pessoa, isso convence demais a pessoa de que você é da laia dele, que você serve para o emprego, que você é bom no que faz, tá certo? Timbre de voz. Você vê que o teu chefe, teu amigo, teu sócio, que você está querendo conquistar, fala alto pra caramba. Não adianta nesse momento você falar igual com aquela vozinha de pinico. Então você tem que chegar nessa hora e falar um pouco mais forte, um pouco mais solto, porque dessa forma você passa mais confiança. Se você vê que aquele cara é meio filósofo, que fala vamos ser, vamos estar, vamos viver, vamos não viver. Se você vê que o cara fala muito assim, então fale também um pouquinho assim. Óbvio que você não vai também agora parecer um ator, né? Mas tente um pouquinho mais ou menos na linha daquela pessoa. Isso é uma coisa que ajuda muito. Pessoa cruzou a perna, demora 1-2 minutos, cruza a perna também. Faça parecido com a pessoa, porque isso é uma forma inconsciente de você fazer amizade com ela. O teu consciente está fazendo amizade com o inconsciente dele, tá certo? Isso é maravilhoso, tá? Obviamente, pessoal, que a ideia de você ficar com a perna balançando, coisa balançando, demonstra insegurança, ansiedade, não é bom. Na entrevista de emprego, o aperto de mão muito importante, a questão da imitação, mais ou menos, da pessoa, a questão de uma roupa recatada, primeiro porque é uma mitzvah da Torá, e número 2, galera, que também está ligado a isso, é o seguinte, o que a Jane falou? Eu peguei, abri a boca como se estivesse com sono, bocejando. Então, essa questão de bocejar, ele é muito desprezador, né? Desculpa, esqueci a palavra, mas você está desprezando muito a pessoa. Você vê que psicólogo, ele faz qualquer careta, mas não boceja, porque ele sabe que bocejar é muito vacilo. O cara está pagando ali uma consulta, pelo menos, entre aspas, mostra que você está interessado nele. Então, se o psicólogo começar a ficar... Fala aí. Pô, o cara vai chorar. O cara vai sair dali e vai se jogar da ponte. Então, é engraçado que tem pessoas que me comentam que vão em terapia e tal, e veem que o terapeuta faz todas as caretas do mundo para não bocejar. Parece ali que ele está recebendo uma entidade. Também é chato. Mas, de qualquer forma, ele está fazendo o que ele pode, né? Para não bocejar.
Roupa recatada não é só porque é uma mitzvah da Torá, porque a primeira impressão fica. Os estudos atuais falam que você demora entre 1 a 10 segundos para você interpretar alguém e ficar por meses com aquilo na cabeça. Então, a roupa, como a pessoa anda, você fica, pô, olha a roupa do cara, olha como é que ele anda todo esculachado. Ele anda coçando a barriga, o sovaco, o que é isso? Então isso não é bom. A pessoa está com uma roupa boa, recatada, honrada, tal, isso também passa muita seriedade. Pessoal, muita seriedade mesmo. Mulher que quer utilizar da sensualidade para ganhar emprego, coisa assim, pessoal, é uma das coisas mais erradas do mundo. Preciso nem entrar nesse ponto pela Torá, que é uma perversão, uma promiscuidade. Não precisa nem falar que é uma proibição óbvia pela Torá. Além disso, a mulher ela está fazendo uma coisa muito errada que no mundo material ela também está se dando mal. Que é o quê? Que é a ideia de que ela está um pouco se vendendo. Ela não acha isso. Ela acha que eu estou sendo só um pouco mulher. Ela não vai assumir isso. Mas ela bota um decotão. Aparece tudo. Quase tudo. E ela fez isso de propósito. Ela acha que é só naquele momento que o chefe vai olhar para botar no emprego. Não é. Depois ele vai ficar em cima dela, vamos sair para jantar, vamos embora, vai esculachar a moral dela. E aí, quando ela não quiser acatar o que ele pede, ela vai perder o emprego. Ou seja, quem arranjou o emprego não foi ela, quem arranjou o emprego foi o corpo dela, né? Para a gente não entrar aqui em detalhes, para não ficar feio, mas quem ganhou realmente o emprego não foi ela. Então, vale a pena fazer um negócio desse? Não vale a pena, tá bom? Pessoal, quando você tem um amigo da qual você já está muito tranquilo, por exemplo, eu me sinto muito íntimo de vocês, dando aula aqui já há 6 meses. Então, eu não fico cheio de regrinha. Porque se eu ficar cheio de regra demais, eu também não vou estar sendo original. Eu vou estar utilizando aquele problema que a gente falou no início, que é dogma, pressão social, e eu não vou conseguir passar a Torá. Então, eu preciso ser natural. Porém, no início, você não tem que ser natural. Você tem que ser inteligente. Que é que ela fala, não seja o cara certo na discussão, seja o cara inteligente. Tem vezes na vida que mesmo que a gente sabe que a gente está certo, a gente não discute. Porque muitas vezes o silêncio é a prova da sabedoria. Como a nossa Mishnah Torah oral fala. Tá certo? Eu queria falar mais uma coisa, pessoal, para terminar. E eu, infelizmente, estou esquecendo. Seguinte, galera. Uma coisa bem legal. Quando você quiser chamar a atenção das pessoas, eu vou ensinar uma técnica para você que é bem engraçado. Eu uso às vezes nas minhas aulas. Dá muito certo. Quem da Sharidá está escutando aí da Ishvaka do aula já vai sacar da próxima vez, mas vale a pena contar. Pessoal, quando você quer a atenção de uma pessoa, isso aqui já é regra de oratória, não é mais tão linguagem corporal, mas tem também um pouco, é quando você finge que esqueceu uma palavra óbvia. Vamos fingir que isso aqui é uma garrafa. A garrafa precisa, para fechar, de uma tampa. Então, na hora, quando eu estou vendo que as pessoas não estão prestando atenção, você vai também dar uma zoadinha na galera. O que você faz? Você causa desespero no público para querer te ajudar a lembrar da palavra. Nessa hora, todo mundo presta atenção. Então, você fala assim, pô, galera, por exemplo, eu estava lá com o Rabino uma vez, eu estava com uma garrafa, estava querendo fechar a garrafa Aí o cara, tampa, caramba, tampa! E nessa hora, ele está achando que você é um bobão, mas você fez aquela vez em específico para a pessoa ficar bum. É como se fosse um raio de energia que passasse pela pessoa e ela presta atenção. Isso é muito bom, é muito inteligente e realmente vale a pena. Agora, se você começar a ficar usando isso toda hora, vai parecer que você é retardado, né? Como é que é isso aqui mesmo? Aí, pô, o cara vai te apedrejar, né? Porque vai parecer que você não sabe nunca o que você quer falar, né? O cara vai querer te dar um remédio ou um stabef para ver se liga a máquina, né? Igual quando o computador não está funcionando, você dá uns tapas nele e ele acorda. O cara vai começar a fazer isso contigo. Então não é para perder a moral, né? Mas é para usar isso. Outra coisa também para chamar atenção corporalmente, bater palma. Do nada você e aí, galera, olha o que aconteceu. Normalmente isso dá um despertar, não é também para fazer pegadinha e assustar a galera, mas dá um pequeno tapa para assustar. Mudança de entonação é ótimo para chamar atenção. Você está chegando e falando, galera, isso aconteceu. E quando aconteceu isso, uau, acabou. Ou seja, ele está falando alto e do nada ele fala baixo como se fosse, galera, se esconde aí. Vai, se esconde.
Isso dá um sentimento inconsciente na pessoa de caraca, mas o que ele vai falar agora? O negócio vai explodir agora, ele vai contar a coisa mais absurda do mundo. Então, mudança de entonação também chama atenção. Pessoal, é um mundo à parte, tem muita coisa legal para falar, mas nosso tempo está estourando, estamos aí estourando mais de 1 hora de aula, tá bom? Gostaria de falar que a nossa próxima aula vai ser sobre... Uau, montei o começo da aula e esqueci. Peraí, a próxima aula... Pessoal, pior que eu tô falando sério, porque parece que eu tô querendo que vocês completem, né? Mas seria ridículo vocês completarem uma frase que vocês não teriam como saber o que eu vou falar. Mas, lembrei. Pessoal, a próxima aula vai ser sobre 880, sobre a questão dos tabus da vida religiosa. Judeu é estranho, judeu religioso se balança, judeu religioso não é feliz, judeu religioso não tem romance, judeu para ficar religioso tem que ser 880, o caminho de arrependimento é 880, quem faz um pouco não fez nada. Como entender de fora tudo o que se passa dentro de uma vida religiosa? Como a gente entender todos os tabus e todos eles sendo quebrados? Gostaria de, para terminar, te convidar a patrocinar, pessoal, o meu canal e esse projeto de aulas de Torá, que graças a Deus estão contando com as aulas domingo e quarta e também com a Parashá da semana sexta-feira e com muita vontade de continuar crescendo cada vez mais, fora todas as ideias e as consultas cada vez mais eu quero dar, ajudando as pessoas e respondendo a Torá Mitzvot, que eu faço isso com muito amor e carinho. Aproveito para te convidar a patrocinar e me fortalecer nesse grande trabalho de projeto de aulas de Torá. Tem no Facebook, você tem no topo do comentário o link que você, pelo cartão de crédito, qualquer um que você tem, ou PayPal, você faz uma transferência online 100% segura, tá? Não clica no quadradinho mensal, porque às vezes dá problema. Faz o unitário, que não dá problema nenhum, tá? E convido você a ajudar mensalmente. Caso você não queira fazer por cartão de crédito, fala aqui que você quer ajudar e bota o seu e-mail. Se você tiver no YouTube, coloca o seu e-mail, porque sem isso eu não consigo falar com você, e no Facebook entre em contato comigo. Dessa forma, eu vou poder te mandar a conta bancária do Bradesco, para você poder ajudar esse grande projeto a se tornar muito maior ainda. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, quero aproveitar para abençoar vocês, que a gente deu muita brahá para todos vocês. Muita brahá para todos vocês, muito irat chamar e muito sucesso, que a gente dê muito para todos vocês, muita saúde espiritual, mental e física, que a gente dê para todos nós somente boas notícias, que a gente proteja a gente de todo qualquer mal espiritual, mental e físico, que a gente dê para a gente tudo que a gente queira e tudo mais, que a Hashem de fato dê pra gente somente presente na nossa vida, uma continuação de semana maravilhosa, um Shabbat Shalom para todos vocês, e não esqueçam, sexta-feira, no meio da tarde de Israel e começo da tarde de Brasil, já vai estar a Parashá da semana por volta de 10 minutos, colocado no Facebook e no YouTube. Pessoal, tudo de bom, Kol Tuv e até a próxima!